Estamos de volta com Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 11h02 agora, 11h02, aqui na Manhã do Rádio, você vivendo o nosso sabadão, 21 de maio. Um grande abraço, um bom dia aos amigos que estão conosco, o Luiz Carlos Lacerda acompanhando aí através da transmissão. Uma excelente manhã também, os amigos que estão pelo rádio do carro, quem está mandando o seu alô através do nosso WhatsApp também, o Douglas está conosco, mandando um bom dia também aí para minha querida Sandra, enfim, são os amigos que nos acompanham aqui dentro do nosso Marco Zero, Paulo Bogler. Isso mesmo, Moacir, um abraço a todos, tem o Eliandro também, a Cíntia que mandaram um alô aqui, que estão acompanhando e estão prontos aí e ávidos por ouvir as histórias não contadas do turismo iguaçuense, que é o que a gente vai tratar agora, Moacir. Exatamente, chegamos ao nosso terceiro bloco e a gente vai falar de turismo, mas um turismo de uma forma diferente, contando as suas histórias, suas curiosidades, suas peculiaridades, porque nós estamos aí já nas margens dos 108 anos de Foz do Iguaçu, uma cidade maravilhosa, histórica, que tem várias histórias e, como você bem disse no bloco anterior, histórias e histórias, meu caro Paulo Bogler. Isso aí, Moacir, acho que quem trabalha nessa área de turismo, principalmente quem é guia e que tem esse contato mais direto com as pessoas, pode ter esse duplo viés, né? Ele consegue ter esse acesso aí a todas essas informações, a um feedback trazido pelos turistas que nos visitam, mas também ele consegue misturar isso com aquelas questões que são do cotidiano, que são as realidades, as idiosincrasias aí da nossa própria cidade, né? E isso o Jorge Luiz Dornelles tem muito, porque ele é guia de turismo há 48 anos completados nesse mês de maio. São quase 5 décadas aí trabalhando na Terra das Cataratas, desde seu início lá nos anos 70, mais especificamente em 1974, no Hotel das Cataratas, quando ele tinha 14 anos. Então, são muitas histórias. Ele é uma pessoa que gosta muito de interagir com quem chega, é uma pessoa que visita muito o ambiente da cidade, percorre as ruas, observa seus problemas, nota o que pode ser melhorado e, claro, como um bom comunicador, ele leva tudo isso para suas redes sociais e troca essas experiências com a sua rede. E para trazer um pouco dessa vasta experiência, dessa longa história desse cidadão, guia de turismo que tem toda essa bagagem para trocar conosco, a gente vai ouvir agora, vai receber aqui o Jorge Luiz Dornelles, ele que já está no seu bom mate. Seja bem-vindo, Jorge, é um prazer tê-lo aqui, obrigado por atender ao nosso convite. Estava quente essa água? Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, Alexandre, bom dia aos companheiros do turismo, o pessoal da hotelaria, os restaurantes, os taxistas, os motoristas de turismo, os guias. Muito obrigado por abrir esse espaço para nós. E o chimarrão tá de primeira, né? Legal, que bom que gostou. Ô Jorge, durante a semana você fez umas chamadas aí nas suas redes sociais, anunciando que viria aqui conversar com a gente agora, como estamos fazendo, e você falou, vai ser uma conversa sobre o turismo para passar o turismo a limpo. Explica pra gente o que é passar o turismo a limpo aqui em Foz do Iguaçu. Eu chamei sim, porque nós trazemos a visão dos turistas, tá? Como eu passo com turistas por dias, horas e horas, conversando com eles, então eu tenho essa visão do turista sobre a nossa cidade. Imagina eu sair do Hotel Cataratas com um grupo de estrangeiros até Itaipu. Então eu passo pelo nosso corredor turístico e eles vão me falando, me perguntando por que tem tanto buraco, por que é mal sinalizado, por que nós não demos mais atenção aos pedintes de rua. Então o turista me cobra isso e nenhuma autoridade está junto comigo para ver isso. Nem prefeito, nem secretário de turismo, nem secretário de obra, nenhum deles está presente comigo. Quem vai escutar as perguntas dos turistas sou eu. Quem vai passar vergonha sou eu.
Então eu tenho que passar isso para frente. E eu divido com meus amigos nas redes sociais. Eu tento expor esses problemas, né? E eu já falei, inclusive, com várias autoridades, inclusive eu me propus a levar junto comigo o prefeito e o secretário de turismo dentro do ônibus, do meu ônibus, com os meus turistas, do Hotel Cataratas até na Itaipu, para eles sentirem, para eles ver o que nós passamos, o que nós sentimos. Alguma dessas autoridades aceitou o convite? Não tive resposta até hoje. Muito bem. Ô Jorge, vamos voltar um pouco aí ao começo de tudo, né? Você vai completar aí 50 décadas, está completando 48 anos de turismo, começou aos 14 anos, como a gente falou. Quando o senhor chegou em Foz do Iguaçu? Veio por qual motivo, onde se estabeleceu? Conta pra gente um pouco desse começo aqui na cidade. Sim, o nosso tio Gervásio, ele foi aqui do batalhão, e ele arrumou uma terra para o meu pai cuidar. Como o meu pai é gaúcho, sempre trabalhou com vaca, com cavalo, ovelha, essas coisas. Então nós viemos para o Paraná para trabalhar com essa fazenda. E o meu tio morava aqui na Maracanã, perto de onde nós estamos. E em 74 comecei a trabalhar no Hotel dos Cataratas. Aliás, o Hotel Belvedere, por pouco tempo, depois eu fui para o Hotel Cataratas. Lá eu trabalhei até os 18 anos, eu terminei de crescer dentro do hotel. Aprendi muito lá, inclusive o meu inglês, que me deu chance de dar faculdade para os meus filhos, para minha esposa e assim por diante. Muito bem. Você falava dessa observação do turista e que acaba esse feedback sendo levado até você, né, nessas trocas aí durante as visitas a Foz do Iguaçu. A gente ouve falar muito de que uma cidade boa para a sua população é uma cidade boa para o turismo. Essa é uma realidade em Foz do Iguaçu? Como é que você vê essa equação? Os projetos, os atrativos particulares que estão vindo para nós são ótimos, excelentes, mas o poder público ele não acompanha com a mesma velocidade o que nós precisaríamos fazer para entregar esse atrativo em boas condições. Basta ver a Estrada das Cataratas. Nós estamos sofrendo com a Estrada das Cataratas há mais de 40 anos. Quem passa vergonha somos nós, dentro dos carros de turismo, dentro dos micros, das vans, porque o turista nos cobra essas condições, né? Muito bonitos atrativos, esse museu de carro maravilhoso, o Museu dos Dinossauros maravilhoso, é tudo maravilhoso. Mas nós temos que saber como é que nós vamos entregar esses atrativos para o turista. Sinalização das estradas, a conservação da estrada, porque de promessa nós estamos fartos. Nos prometem duplicar essa Estrada das Cataratas há mais de 30 anos. Até agora não deu nada. Pode ser que amanhã comece, mas até agora nada. Já montaram o palanque de inauguração uma vez, né? Mas estrada que é bom, nada até agora. Então, olha, nós sofremos muito com isso. E nós passamos vergonha com isso. Nesses 48 anos, o senhor percebeu uma evolução ou uma estagnação em todas essas questões? Da parte privada, um progresso maravilhoso. Vários atrativos novos. Sim. Da parte do poder público, estagnou total. A estrada é a mesma que quando nós chegamos aqui em 70, eu cheguei aqui em 70, a estrada é a mesma. Durante muito tempo, imagine você, se estragar aquela ponte do Tamanduá ali, para baixo do antigo Hotel Panorama ali. Sim. Nós vamos ter que levar os turistas lá pelo antigo Paga 100, lá para outro lugar. É o único caminho que nós temos para o aeroporto e para as cataratas, é ali. E se der uma enchente ali, romper aquela ponte, o que nós vamos fazer? Então o poder público está estagnado. O Jorge, a gente vai para a Argentina e percorre as ruas da cidade, os espaços lá comerciais, assim, até mais simples, os espaços já que são redutos turísticos, mas enfim, em toda a cidade tem turista passeando, andando a pé, andando de bicicleta, andando de carro, de táxi. E aqui em Foz do Iguaçu, a gente não tem essa relação direta na cidade com o turista que nos visita. Para a gente encontrar um turista em Foz do Iguaçu, uma das cidades mais turísticas do Brasil, a gente tem que se hospedar num hotel ou ir num atrativo. A que se deve essa diferença? Por que o turista
não está na cidade interagindo com a população da cidade, frequentando o nosso comércio do centro, enfim, conhecendo as coisas que estão colocadas aí à disposição, inclusive, diferentemente da nossa vizinha, que é só atravessar a ponte. Sim, nós já conversamos sobre isso há muitos anos, né? Como eu estou presente na Argentina diariamente lá, conversando com nossos amigos, nós já notamos esse fenômeno. Isso é uma palavra, há um assunto só, é segurança. Na Argentina eles se sentem seguros a caminhar à noite, com a mochilinha deles, tal, eles não vão ser perturbados. Aqui em Foz, devido a esse problema que nós temos nos semáforos, com gente pedindo, devido ao tráfico. São vários fatores, mas o principal é segurança. O mochileiro não se sente seguro em caminhar nas ruas de Foz. Tem lugares que são proibidos tanto para nós como para eles. Falando um pouco agora dos causos, o Jorge Tabajara da Costa pediu para contar um causo do Bratáquio. Que causo é esse? Eu tenho uma página no Facebook com vários causos das fronteiras, né? E eu fiz uma cidade fictícia que se chama Beleléu do Iguaçu, e lá eu tenho meus personagens. E um dos personagens é o Batráquio. O Batráquio, mas se você me permite, eu vou contar do turismo. O turismo, eu recebi um grupo de ingleses no aeroporto argentino, e tinha uma senhora completamente fora da casinha chamada Ivete, e a Ivete começou a gritar comigo e tal, eram 27 britânicos, e mais a Ivete. E ela gritando comigo, porque ela tinha problema, que o marido dela estava presente, mas ela não tinha os documentos do marido. Eu falei, mas cadê teu marido? Ela falou, tá dentro da mala. Eu falei, pá! Eu pensei, né? Ela matou, esquartejou o marido, guardou na mala. Mas eram as cinzas do marido, né? Eu falei, mas por que tu trouxe as cinzas do marido? Ela falou, porque o sonho do Davi, que é o meu marido, a metade das cinzas jogar nas cataratas, outra metade em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas esqueci os documentos e tal, posso perder ele na aduana. Eu falei, não, calma, mano, parar de chorar e gritar e tal. Aí convenci ela, viemos pro Brasil, hospedei no Hotel Bourbon, imagina, 5 estrelas. No outro dia, às 8 horas da manhã, foi buscá-los, o grupo entrou no ônibus, dali a pouco veio a Ivete, com aquele plástico, banana, laranja, álcool, gin, whisky, no meio disso tudo estava o Davi. E eu descobri que durante a noite ela andava correndo pelada nos corredores do hotel, e bêbada, e fez horrores. Todo mundo já conhecia ela, o jardineiro, o garçom, todo mundo. Aí chegamos nos cataratas, os coati atacaram as bananas, a laranja, ela chorava, batia no coati, e o outro grupo fora dela. Daí lá pelas tantas nós fomos para o Macuco. Chegamos no Macuco, o pessoal nunca tinha visto ela na vida, colocaram ela em frente ao barco. Quando o barco deu aquele arranque, ela abriu a lata de cinzas do Davi. E o Davi cobriu todo mundo lá atrás, o pessoal comeu o Davi, engoliu o Davi, foi um horror, né? Eu estou no cais, eu não sabia disso, eu só vi que o grupo, 200 metros lá, parou o barquinho, começaram a voltar, os britânicos todos pretinhos, né? Eu falei, meu Deus, eles pegaram um sol, se queimaram. Aí, chegando no cais de volta, que eles me contaram, né? Que ela abriu a lata e a cinza cobriu todo mundo. Só aparecia o branco do olho dos turistas e os dentes, né? O resto tá tudo negão, né? Aí começaram a descer do barco, tirando salva-vida, brigando com ela chorando e tal. Ela me mostrou. Eu ainda tenho metade do Davi para o Rio de Janeiro. O resto do grupo falou, não, pelo amor de Deus, você já nos fez engolir o Davi, comer o Davi. Desde Londres você está nos incomodando com o Davi, joga tudo no rio aqui. E ela, não vou jogar e tal. Assim. Cala a boca, joga. Aí ela jogou o resto da cinza naquela montanha de Davi, descendo o Rio Iguaçu, assim. E ela olhou para mim, Jorge, para onde que esse rio está indo? Eu falei, esse rio vai para a Antártica, Polo Sul. Onde? Antártica. Ah, esse era o sonho do Davi também, tá legal. Tá, pá. Voltamos pro barco, né? Eu falei pro piloto, cara, tu não me traz ninguém branco, aliás, preto aqui. Todo mundo tem que estar branco para voltar aqui. Aí ele trouxe todo mundo branco, banhou nas cataratas e tal. Aí chegamos no ônibus, um senhorzinho falou, Jorge, posso usar o microfone? Eu falei, fica à vontade. Aí ele pegou o microfone e falou pro grupo, né, eu já sei o que aconteceu com o Davi.
O Davi se matou, cara. Melhor se matar do que viver contigo, Ivete. A Ivete chorou de novo. Foi cruel com a Ivete, hein? Ô Jorge, e na sua mítica Beleléu do Iguaçu, aí tem algum personagem, figurão da política ou do turismo aqui da cidade que polula por essas bandas? Eu passei só um personagem aqui no Beleléu do Iguaçu, foi o Dobrandino. Ah, é? Quando o Dobrandino, por que essa deferência? Ele voltou das margens do Oceano Atlântico, em frente a Camboriú, tal qual Godzilla, ele saiu do mar e veio assombrar Foz do Iguaçu. Ele esteve assombrando aqui uns 10 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás. Veio apoiar não sei quem aqui, eu não me lembro. Mas eu sei que ele apavorou, né? Ele veio, aquele monstro, né, do passado, veio fazer um pesadelo para os nossos sonhos. É cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Pois é, eu sei. E de 2007 tem uma história envolvendo um grupo de 27 britânicos. É essa? De novo os ingleses. Os ingleses. Essa da Ivete. Da Ivete e suas cinzas, as cinzas do Davi. As cinzas do Davi. Muito bem. O bom é que entre mortos e feridos salvaram-se todos, com exceção do Davi, é claro. Coitado do Davi. Muito bem. E o que mais? O que você conta pra gente aí dessa... Tem muitas coisas. Eu atendi a rainha da Holanda, por exemplo, com o staff dela, com a família dela, o rei de Gana, ministros, príncipes, diretores de grandes indústrias. O mais legal do turismo é que nós nunca sabemos com quem que nós estamos falando. Pode ser um botânico, pode ser um geólogo. Nós tivemos um grupo aqui fantástico que veio para observar o eclipse solar no deserto do Atacama em 2017. E eram astrofísicos, astrônomos e tal. E foi um grupo sensacional, né? Você sabe que nas cataratas tem as andorinhas que vivem atrás das cataratas, né? E as andorinhas, elas vivem ali porque ela tem a patinha muito curta e a asa muito comprida. Então, quando ela para de voar, se ela parar em cima de um galho, ela não consegue voar de novo. Ela cai, porque a patinha é curta e a asa é muito comprida. Então, eu estou explicando isso no ônibus e ela desenvolveu uma espécie de um sonar igual ao morcego. Então, ela sai de manhã e só volta à tarde. E nesse, entretanto, ela não pode parar de voar. Então, ela desenvolveu esse radar. Quando ela sai das cataratas, ela está voando, ela consegue desligar a metade do cérebro para descansar e usa o radar para avisar para ela o que tem na frente. E quando ela volta de tarde para as cataratas podem mudar de configuração, né? Elas são tão fechadinhas de manhã, pode faltar água durante o dia, ela abre daí, ou ao contrário, então a andorinha tem que usar o radar para achar o caminho de volta para o ninho. E um dos turistas desse grupo com o dedinho levantado lá no meio do ônibus. Daí eu falei, pois não. Daí ele falou, qual é o gatilho que detona essa onda sonora? Eu falei, esse eu não sei. Aí ele falou, tipo, eu te conto então. Daí quando nós chegamos no hotel, eu tenho o meu filho que é guia de turismo também, o Éder, que é amigo do Alexandre, se criou junto com o Alexandre. Aí ele chamou eu e meu filho lá no hotel e falou, olha, o gatilho pode ser 3. Deslocamento da mandíbula, ou deslocamento da laringe, ou um traque que ele dá na língua. E joga essa onda sonora, bate na frente, vê o que tem lá na frente, traz informação para ele. É demais, né? Demais. Então, o turista nos estimula a estudar cada vez mais o nosso Parque Nacional e os seus habitantes. Ô Jorge, com que visão, você disse que recebeu rainha, essas personalidades que vêm e visitam as cataratas do Iguaçu, antes delas terem o contato assim com as cataratas, que tipo de visão, o que você observa, com que expectativa essas pessoas vêm para Foz do Iguaçu? O nosso país, Brasil, é muito difícil de ser explicado para o estrangeiro. E eles trazem perguntas para nós muito pontuais. A preocupação deles com o Pantanal e com a Amazônia é extrema. Extrema. Você não sabe, o habitante, o brasileiro comum não sabe disso. Não sabe disso. O impacto que tem no estrangeiro, essas notícias das queimadas do Pantanal,
as notícias da queimada da Amazônia, derrubada de floresta na Amazônia, a poluição dos rios, dos índios, a matança dos índios na Amazônia, isso tem um impacto tremendo lá fora. Tem muita gente aqui que não quer que eu fale sobre isso. Eles não gostam que se toque no assunto. Quer cobrir os problemas, né? Mas o turista estrangeiro, ou estrangeiro em geral, ele sabe do que está acontecendo, sabem tudo. E nós não vamos ser perdoados por o que está acontecendo no norte e nordeste do Brasil. Tá? Então, eu tento preparar o meu turista com a visão que eu tenho sobre a nossa floresta, sobre o Parque Nacional do Iguaçu, sobre o grande, enorme Santos Dumont, por exemplo. Tá? Então, eu coloco para ele todas as informações que eu tenho sobre botânica, fauna, flora, geologia, história, geografia, tá? Para que quando ele chegar nas cataratas, ele perceba que não é só a água que cai, mas o entorno das cataratas é muito importante. E ajuda a modificar um pouquinho a visão que ele tem sobre nós brasileiros. Porque nós, nesse momento, a nossa imagem lá fora é péssima. Ela não é ruim, ela é péssima. Então eu tento trazer o turista para o meu lado, para o nosso lado. Mas nós cuidamos bem do nosso Parque Nacional, nós estamos fazendo o possível para cuidar bem dele. Jorge, você tem uma profissão que é muito grata, mas também tem um lado que eu acho que é difícil, né? Enquanto tem o feriadão que todo mundo viaja, tem aquele final de semana que o pessoal vai curtir, o guia de turismo está lá com o visitante, está lá com as pessoas e a família para o guia de turismo. Qual a importância nesses teus 48 anos da sua família? Ótima pergunta, obrigado. Como eu estou desde 14 anos no turismo, para mim não tem domingo, não tem Natal. Eu já trabalhei doente, com febre, com um parente próximo que tinha morrido, mas como nós não abandonamos o turista, essa é uma parte muito interessante. À medida que nós assumirmos aquele trabalho que é receber o turista no aeroporto, levar no hotel e fazer os passeios, devolver ele no aeroporto, 2, 3 noites, nós estamos junto com ele, nós não abandonamos ele. É um dos princípios do turismo, é não abandonar o turista. Nós somos advogados deles, nós podemos estar com o coração partido, muito triste, doente e tal, mas nós não abandonamos ele. A não ser que nós morrer. Mas as agências não trocam o guia, porque pode haver conflito nas informações. Então nós não mudamos. Então nós estamos acostumados, desde 14 anos de idade, a não dar bola para Natal, aniversário, essas coisas. Lá, na segunda ou terça-feira eu posso estar fazendo meu churrasco lá em casa. Mas a família é importante, pela compreensão também, né? Que você tem a sua vida, seu filho. Alguém soprou aqui para mim que tem uma nova geração que chegou aí, que é a dona Lívia, né? Não é verdade? E o vovô balança o coração nessa hora, né? Quando é o filho, a gente vai tocando o barco, mas quando chega o netinho, o sentimento é meio diferente, né? Vou lá amanhã ver ela. Vou lá ver a Lívia bochechuda, só mamãe. E a dona Roma não pega no pé? Você está trabalhando muito, fica muito tempo fora de casa, como é que é essa... A minha esposa, ela trabalhou muitos anos em hotel também. Então ela sabe, ela conhece tudo de turismo. E nos últimos 14 anos ela trabalha como professora de criança especial. Ela trabalhou alguns anos na PAI e hoje ela trabalha em 2 escolas também com criança especial. Eu tenho o meu filho mais velho, que é gerente comercial do Macuco, o Éder. Tenho minha filha Elis, que é professora de Química e Física. Tenho o meu mais novo, que também é do turismo. Então, Deus me abençoe com a família linda. Parabéns. Ô, Jorge, para a gente se encaminhar aí para o encerramento desse papo, que tá ótimo, você tocou na questão da proteção do meio ambiente, como que a gente é visto lá fora, etc, etc. Agora a gente está de novo com o projeto da abertura de uma estrada parque, cortando o Parque Nacional do Iguaçu, entre Serranópolis e Capanema, a fim de encurtar as distâncias entre oeste e sudoeste. Qual que é a sua opinião sobre essa abertura ou reabertura de uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu neste momento? Eu acho que a culpa maior do que nós estamos vivendo são dos comunicadores do Chico Mendes, principalmente. Do Instituto Chico Mendes. Exatamente. Eles não conseguem passar para a população
a importância do Parque Nacional. Os biólogos e tal, eles escrevem livros enormes que ninguém vai ler. Você tem que saber apresentar o Parque Nacional para que as pessoas consigam entender a importância do Parque Nacional. Por exemplo, em 2 minutos eu te falo. Nós temos o Parque Nacional, a floresta do Parque Nacional, por 3 motivos que são importantes para nós. Número 1, cada árvore, qualquer uma que você for lá escolher, 80% dos componentes dela é gás carbono. Se você cortar essa árvore por fogo, esse gás carbono vai para a atmosfera, vai causar um problema, vai dar aquecimento global. E o oxigênio. Se ela segura o gás carbono, ela vai te liberar oxigênio. Já seria uma razão suficiente. Segunda razão, as plantas medicinais. Talvez dentro do Parque Nacional da Floresta está a resposta para uma doença que nós não conhecemos ainda, que vai vir daqui a 50 anos, 100 anos, e talvez a resposta esteja ali de uma plantinha inocente que está ali, pode ser a resposta de salvar a humanidade. Isso é um banco genético, um banco medicinal para o futuro, fantástico, não tem preço. E o número 3 são as chuvas. Tá? Eu não sei se eu tenho tempo suficiente, mas rapidamente assim. Sim. A questão das chuvas, né? A Amazônia faz a evaporação, forma as nuvens, que se chama o rio que voa. Vem a nuvem da Amazônia, a nuvem voando, trazendo o rio, trazendo a água, chove para nós. Nossa floresta lá do Parque Nacional replica, faz evaporação, forma outras nuvens, vão para outras regiões. Aí em outras regiões as pessoas vão ter água para beber, para agricultura, para lavar louça, lavar roupa, para tudo. Então o Parque Nacional é um banco genético para agora, medicinal para o futuro, para segurar o gás carbono e para a chuva. São 3 razões fantásticas. Por que os cientistas não sabem explicar isso? Eles não conseguem explicar isso. Ô Jorge, perante esses 3 motivos que você colocou aqui, até parece mesquinho, mas eu acho importante colocar pela nossa relação com a atividade turística do turismo. É bom para o turismo ou é ruim para o turismo de Foz do Iguaçu reabrir ou abrir essa estrada novamente? É péssimo para Foz do Iguaçu, na minha opinião, certo? Porque, como eu falei lá no meio da entrevista, os gringos estão de olho no que nós estamos fazendo. Tudo que nós fizermos, ainda mais em relação ao Parque Nacional, está todo mundo vendo, está todo mundo assistindo. Então nós podemos perder o título de patrimônio da humanidade. É uma coisa desnecessária, deixa quieto. Eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Tá bom. A gente agradece muito a sua participação, por ter dividido essas histórias aí e deixa o espaço para você convidar o nosso ouvinte também a prestigiar o seu Facebook. Tem tantas outras histórias colocadas lá e histórias também. Fique à vontade, Jorge. Tenha um bom dia, obrigado. A gente agradece muito a sua participação aqui. Muito obrigado, querido. Eu só queria rapidamente lembrar que segunda-feira nós temos um problema seríssimo no nosso turismo. O Parque Nacional do Iguaçu fechado, o Marco das Três Fronteiras fechado, Parque das Aves fechado. Eu tive uma família agora da Filipinas, chegou domingo à noite, foi embora terça-feira de manhã. Se eles não tivessem hospedados no Hotel das Cataratas, não podiam ver as cataratas. Por que fechar? A nossa cidade tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode fechar. Muito bem, muito obrigado. Está aí pautado aí para nossos dirigentes municipais e também os dirigentes dos atrativos para sentar e pensar essa questão do fechamento dos atrativos na segunda-feira, Moacir. Então segue contigo depois dessa ótima conversa com o Jorge Luiz Dornelles, guia de turismo há 50 anos praticamente, com todas essas informações e histórias sobre a nossa cidade, o parque e o turismo em Foz do Iguaçu. É o que a gente sempre fala, né? Uma cidade só é boa para o seu morador quando ele é ouvido, né? Então, uma experiência como a do Jorge, quase 50 anos, conhece tudo de Foz do Iguaçu, tem lá suas ideias, vem o poder público, não ouve ninguém e determinações para lá, determinações para cá. Marco Zero, onde tudo começa.